Boa noite, meus irmãos. Que o bom Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita a sua paz. Alexandre, você podia apagar aqui, não fica bem na transmissão? Só para ficar melhor o vídeo aí. Hoje à noite nós iremos conversar um pouco a respeito do papel transformador do Evangelho de Jesus. E, inicialmente, nós vamos nos perguntar de onde vem a palavra Evangelho. Ela vem do latim tardio evangelho, do grego clássico, que significa boa nova, né? E é composto de bem e bom e mensageiro anúncio. São um gênero de literatura do cristianismo primitivo que conta a vida de Jesus, a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. Interessante a gente observar quando ele comenta aqui que conta a vida de Jesus. Os evangelhos narram aquilo que Jesus nos deixou como legado, a sua passagem, as suas falas, os seus exemplos. E ele diz mais ainda, a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. Revelar alguns aspectos da natureza de Deus. A etimologia, literalmente, evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas, que deriva da palavra grego tal, aí quem souber já viu ali, que significa evangelho, e eu bom, angelion, mensagem, boa nova, boa notícia. E em Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do evangelho do Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, a gente vai precisar trocar o telefone, está vencido, não pagaram a prestação. Usa esse aqui. Calma aí. Som, 1, 2, e. Vê isso aqui agora. Alô. Bom, então na questão 625, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E a resposta, como sempre, é lacônica: vede Jesus. Jesus é o exemplo mais perfeito que passou pela terra para servir-nos de guia e de modelo. Ele representa aquilo que nós deveremos ter como um princípio a ser seguido. Então, Jesus é único. Jesus é incomparável. Ninguém se lhe assemelha em candura, em sabedoria, em majestade e em renúncia. Não fundou qualquer doutrina, nada exigiu, aparecendo como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol, amenizando o calor e espargindo a harmonia. Só apresentou uma recomendação: o amor indistinto a Deus, ao próximo e a si mesmo. A essência da mensagem de Jesus consiste basicamente nisso: o amor indistinto a Deus, ao próximo e a si mesmo. Porque quando ele nos diz que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo, na engenharia reversa, a gente vendo de forma reversa, é necessário que primeiro aprendamos a nos amar. E em nos amando, que amemos o próximo como nos amamos. Então, se eu não me amo, eu não tenho como amar o próximo. É essencial que eu entenda que eu preciso primeiro me amar.
A pessoa mais importante do mundo sou eu. É você. E é você que tem que se amar, se valorizar, saber todos os seus valores. E então, com todo esse amor que transborda de você, você derrama para os seus irmãos de humanidade. Então, lá no livro Estante da Vida, está dito que queremos afirmar que o Cristo de Deus, sobre qualquer ângulo em que seja visto, é e sempre será o excelso modelo da humanidade. Mas, pouco a pouco, o homem compreenderá que, se precisamos de Jesus sentido e crido, não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. A mensagem de Jesus é renovadora. Nós precisamos renovar os nossos caminhos, as nossas maneiras de ser, os nossos posicionamentos. Evangelho não é para a gente conhecer, saber de cor, ficar vendo vídeos, passagens ou palestras. É para vivenciá-lo. Façai ao próximo aquilo que gostaria que te fizessem. Então, quando você estiver vendo alguém em algum tipo de necessidade, a primeira coisa que você deveria pensar é o que eu gostaria de receber naquele instante. Porque muitas vezes você vê um irmão com fome na rua, caído, e você vai lá e tira e dá uma moeda. Ele lhe pede uma moeda. Me dê uma moeda. Aí você vai lá e dá 10 centavos. Quanto você precisa para comprar um pão? Quanto custa um litro de leite? Se você deseja ajudá-lo, seja coerente com as suas atitudes. Que ninguém vai comprar nada com 10 centavos. Então, se você tira do seu bolso 10 centavos, 20 centavos, dá a alguém, o nome disso é mesquinharia, não é caridade. Caridade é quando você olha ao próximo com os olhos de Jesus. O que é que eu gostaria de receber agora se eu tivesse nessa condição? Dê pelo menos alguma coisa que a pessoa precise para se alimentar. Ah, mas esse cara só vive na rua bebendo e fazendo isso. Você não está aqui para julgar ninguém. Você não sabe a condição que o levou aquele momento que ele vive. Então, nunca julgue ninguém. Eu conheci um senhor, uma pessoa que vivia embriagado todos os dias. Todos os dias ele estava embriagado. Aí, um belo dia, eu perguntei a uma pessoa qual a história daquele homem, se você o conhecia. Ele disse: rapaz, esse camarada, ele era casado, tinha apartamento, família, tinha um excelente emprego, era operador de guindaste nessas plataformas da Petrobras, na plataforma do mar. Ele trabalhava com aqueles guindastes, levantando aquelas coisas grandes. Uma pessoa super tranquila, não bebia. Até que um belo dia, eles compraram um apartamento, nasceu a criança, eles se mudaram. Quando mudaram para o apartamento, ele falou com a esposa, disse: olha, vamos botar uma tela aqui nas janelas para evitar a criança cair. A mulher foi contra. Não concordou de jeito nenhum, porque ia tirar a paisagem, a visão, que não sei o quê, que isso e aquilo, não teve argumento. 3 dias depois, a criança caiu e morreu. Desse dia em diante, ele afundou de um jeito que nunca mais se ergueu. Começou a beber, perdeu o emprego, perdeu a dignidade, perdeu a família, vivia de favor. A mãezinha dele levava-lhe uma quentinha todo dia, lá no bar onde ele se encontrava. E vocês precisavam ver a cara, a expressão, o rosto dela ao olhar para o filho, onde ele foi parar. Mas você poderia julgá-lo um beberrão com Tomás, uma pessoa que não quer nada, que é um preguiçoso e um vagabundo. Então, quando Jesus disse: não julgueis para seres julgados, ele sabia muito bem o que estava dizendo. Nós não temos capacidade de julgar ninguém, por pior que seja a situação que se nos apresente. Nós não temos e nem podemos julgar ninguém. Então,
Por isso, é necessário a gente entender a grandeza da mensagem que Jesus nos trouxe. E ele nos esclarece. Lá em João 7, 15, 16, eles dizem: e os judeus maravilhados diziam: como sabe esse homem letras sem nunca ter estudado? Perguntavam a Jesus como ele conhecia tanto. Se ele nunca estudou ali, ele era conhecido, a família nasceu ali no meio de todos eles. Como é que ele sabia tanta coisa se não tinha estudado? E está lá. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina, o que eu falo, o que eu digo, o que eu vivo, o que eu dou exemplo, não é minha, e sim daquele que me enviou. Significa dizer que a mensagem que Jesus nos traz, os seus exemplos, parábolas, as situações, vem de onde? De Deus. É uma mensagem divina. E continua ele lá em João 12, 49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e sobre o que eu deveria proclamar. Jesus é o portador da palavra de Deus. Tudo aquilo que ele nos trouxe, que os evangelistas registraram e que ficaram como legado para a gente, como o evangelho, a boa nova, a boa mensagem, são as palavras de Deus de que Jesus se fez portador. Então, nos diz lá, até o final dos tempos, Amélia Rodrigues, que nos diz que em 4 pequeninos livros que lhe narram a existência, permanece a maior história jamais escrita na humanidade, a mais concisa proposta de transformação humana, a mais simples estratégia de revolução para mudar as estruturas da Terra. Cada versículo oferece visível e oculta uma mensagem que pode ser penetrada, porém, de forma variada, de acordo com a necessidade de cada um que a consulta, e nela descobre a resposta. E conclui dizendo: são tesouros inesgotáveis de sabedoria, de ciência, de amor que os tempos não consumiram. Todas as mensagens de Jesus são motivos para as nossas reflexões, cada palavra, cada frase, cada página que a gente lê, são motivos de reflexões puras. E a gente precisa se concentrar naqueles momentos em que o nosso dia hoje tão agitado, nós escravos de relógio, para acordar cedo, para levar filha em escola, preparar alimentação, ir para a academia, fazer isso, fazer aquilo, chegar a tempo de trabalhar, voltar e ficar nesse ciclo indefinido, sempre consultando o relógio do qual você é escravo. Muitas vezes você chega tão cansado à noite, que às vezes nem tem coragem de orar. Talvez o momento mais importante do seu dia seria aquela conversa com Deus. Mas diz o brincalhão que diz que chegou tão cansado que disse: Senhor, a mesma oração de ontem, viu, que eu hoje não aguento nada. E foi dormir. Porque a gente às vezes chega tão no prego, né, que não aguenta nada. Mas é esse momento que é de uma importância fundamental. É você dizer a Jesus: olha, eu estou aqui, acordei, muito obrigado pela bênção da vida, pelos barulhos que eu escuto, pela água que eu vou tomar um banho, pelo alimento que tem ali na mesa me esperando, por estar ouvindo o meu cachorro latindo, por eu estar caminhando em direção a tudo isso e vendo passar um carro, todos os meus sentidos funcionando. Obrigado, meu Senhor, por não estar numa cama ou num leito terminal nesse instante, por ter coisas que tantos irmãos não têm, coisas simples como água para beber e tomar um banho. Então, seja a gratidão. Ao final da noite, Senhor, obrigado por ter me trazido de volta ao meu lar, o convívio sacrossanto do meu lar, com tantos problemas na rua, com tantas dificuldades, tantas pessoas que tiveram as suas caminhadas ceifadas hoje, e eu voltei para os meus, e estou aqui deitado num leito, banhado, alimentado, com um lençol para me cobrir. Gratidão, Senhor. São esses momentos que lhe unem a Deus, que lhe fazem a conexão maior.
Os evangelhos guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor, através dos quais todas as almas podem ascender às luminosas montanhas das sabedorias dos céus. E Chico Xavier ainda nos diz que creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da vida física. Nós não conseguiríamos viver sem o sol. Da mesma forma, nós não conseguiríamos viver sem a mensagem de Jesus. Seríamos bárbaros se não compreendêssemos o legado que temos que observar em relação ao outro, ao irmão, ao próximo, a nós mesmos, a nossa conduta de cada dia, de cada instante. Se nós não tivéssemos isso a nos guiar, seríamos verdadeiros bárbaros lutando para nos destruir. Então, os evangelhos são o roteiro das almas, com a visão espiritual que devem ser lidos. Emmanuel nos diz em Consolador que nós precisamos ter a visão do espírito ao ler o evangelho. Precisamos buscar o que está naquelas entrelinhas, o que é que ele nos quer dizer. Tanto na mensagem do evangelho, quanto na mensagem do espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para cada um de nós. A responsabilidade de sentir, de falar e fazer. O evangelho é ação viva. O evangelho não é para conhecimento. E qualquer conhecimento que você tenha, não use, não divulgue, não transmita, não serve para nada. Conhecimento só é útil quando você passa para os outros, passa para o seu irmão, transmite, lega, deixa o testemunho. É assim que serve. Então o evangelho é a responsabilidade que temos de senti-lo, de falar e de fazer. E o evangelho nos diz, André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, não é o livro de um povo apenas, mas é um código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas. Gandhi dizia que o Sermão da Montanha, trazido por Jesus, se todo o conhecimento cristão fosse perdido e apenas restasse o Sermão da Montanha, nada mais seria preciso. E a mensagem cristã do Cristo, ela é tão forte, ela é tão penetrável, ela chega a todos os povos, como ele diz ali, é adaptável a todas as pátrias, todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas. Nós temos um exemplo de oração, de devoção muito bonito através dos nossos irmãos muçulmanos. Eles oram todos os dias 5 vezes em horários determinados, dependendo da posição da lua, do lugar que estão, em direção a Meca. Mas não deixam de observar isso. Todos os dias, 5 orações não podem deixar de ser feitas. Vocês sabiam que uma dessas orações é dedicada a Issam, o filho de Maria? Vocês sabiam que o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, traz 19 capítulos falando de Issam, o filho de Maria? Pois é. Dentro do Alcorão está lá Jesus. Porque a mensagem dele é para todo mundo, não é para um segmento, não é para um povo, não é para uma parte. É possível que a gente não pode compreender como algumas doutrinas ficam pregando que a salvação é apenas para quem faz parte dessa comunidade. Só se salva o cristão, o católico, só se salva o evangélico, só se salva o budista, isso e aquilo. Não há condição de a gente imaginar que Jesus seria parte exclusiva de algum grupo religioso ou algum segmento de oração. Jesus é de todos. A mensagem de Jesus é para todos os mundos. Então, o Evangelho é a mais avançada terapêutica que se tem notícia para o homem que se resolve a viver em plenitude.
O evangelho pode passar por sua vida e não ter efeito nenhum. E ele pode balizar os seus dias, os seus ensinamentos, a sua conduta. E o que é avançada terapêutica? O que é terapêutica? Terapêutica é um ramo da medicina que estuda métodos para os tratamentos das doenças. Ou seja, você vai tratar principalmente das doenças da alma. Aqueles problemas que nos afligem no dia a dia de que ninguém escapa. Você tem que ter a serenidade bastante para evitar os problemas que são decorrentes do nosso dia a dia e que a modernidade os acentuou muito mais. Então, o Evangelho, é esse remédio que a gente tanto precisa para resolver os nossos problemas. E em Boa Nova, Humberto de Campos nos diz que é o roteiro indelével para a concórdia dos homens. Ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas atitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Importante a gente reafirmar isso aqui, ó. A mensagem permanente do céu, mensagem de Deus que o próprio Jesus já nos diz: eu lhes trago a mensagem do meu Pai. Então, na luz do Consolador, Ivone Pereira nos orienta, nos esclarece que o Evangelho está aí desafiando os séculos com uma literatura brilhante desde os seus primórdios, um serviço prestado à sociedade, sem que nada melhor fosse criado pelos iluminados da terra a fim de substituí-lo. Os melhores cientistas, Prêmio Nobel da Paz, seja o que forem, nunca conseguiram construir uma única frase, uma única página que fosse melhor do que os evangelhos que estão aí há muitos milênios. Ele é o nosso guia fundamental, que não precisa tirar uma única vírgula. Mas é preciso lembrar que a falta de odor evangélico nas realizações ditas cristãs da atualidade, fazendo pensar num cristianismo ao qual faz falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre de Jesus. Muitos de nós ainda vivem como se não existisse amanhã, preso à materialidade, a valores, a aquisições. Você se preocupa em conseguir uma casa nova, lá para as bandas da praia, num lugar melhor. Você quer um carro novinho, que você vai gastar uma fortuna, comprar carro hoje. É uma coisa absurda, um carro novo, até os mais baratos. Né? Que é um apartamento chique, com uma salazinha de cine privê, e por aí vai. É uma maravilha que você possa utilizar esses recursos todos. Mas serão realmente tão necessários? Se você fizer uma reflexão simples, para onde aquela caminhonete RAM lhe leva, o Fusca leva também. Se você vai à Atalaia, se você vai a um asilo, se você vai a um hospital, o carro mais luxuoso lhe lva do mesmo jeito que um Fusquinha, um Fiat 147, um Uno leva você também. Lembre-se disso. Muitas vezes a gente tem muito mais do que aquilo que a gente precisa, esquecendo o essencial. Porque quando você está preso aos valores materiais, os valores cristãos espirituais ficam de lado. Você não lembra de Jesus. Ou quando muito, você descarrega a sua, digamos, consciência, trazendo uma roupa usada, que não está mais servindo a você, trazendo um pouco de alimento. Mas a gente precisa ainda, todos os dias de doutrinária, por exemplo, aqui no domingo, a gente tem que estar pedindo alguma coisa para completar a cesta básica dos nossos irmãos. Todos os meses eu estou aqui há muitos e muitos anos. Nunca deixei de ouvir para ajudar
a completar a cesta básica, será que a gente precisaria pedir todos os meses, só depois que eu lhe peço, é que você entende a necessidade de ajudar? Você precisa de um impulso, de um toque, para fazer valer a mensagem de Jesus do amar ao próximo como a ti mesmo? Ou eu deveria ter a iniciativa de fazê-lo? Que você não precisa fazer muito, basta você ajudar dentro da necessidade. Você não pode tirar de você e dar o que você tem para o outro, mas sempre você pode ajudar alguém. Se olharmos direitinho, quanto se gastou com roupas, com bebidas, com festas para as viradas do Ano Novo? E eu lembro que quando fizemos uma vaquinha lá na nossa instituição onde trabalhamos para doar ao pessoal da limpeza da vigilância, alguém perguntou para uma jovem que faz parte do grupo da limpeza o que é que elas gostariam de ganhar na cestinha de Natal. E a resposta: um frango. Um frango. É, meu filho, um frango. Eu não comi um frango ainda nenhuma vez esse ano. Não tive condição de que, com minha família, pagando aluguel, remédio, roupa, colégio, transporte para todo mundo, a gente não tem condição de comer frango. Frango. Uma vez no ano. Será que a gente não poderia ter dentro de nós esse sentimento de olhar para o necessitado? Você não pode ajudar todo mundo. Ajude alguém, a um só, a uma família necessitada. A alguém que a vergonha da miséria lhe faz sofrer sem pedir, porque nem isso consegue, de dizer, me ajude pelo amor de Deus, porque a vergonha lhe mata. De ser necessário, está pedindo. Ou como dizia Luiz Gonzaga, a esmola que mata um cidadão. E que depende de alguém com boa vontade para ir lá entregar. Então entendamos que a lição do Evangelho consola, esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem. Mas se não for usada, não adianta. Se não usarmos, Evangelho e nada é a mesma coisa. Se desatinos dessa ou daquela procedência lhe visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será renovação para o bem, não à custa de compreensões exteriores, mas se projetarmos ao teor da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, eu estou transformado. Para Pedro seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Muitas vezes não é fácil. Você precisa ter determinação. Você precisa ter foco, você precisa entender que aquilo é necessário para você e você tem que buscar, como aquilo que você precisa para a sua alimentação diária, para o seu trato, seu dia a dia, sua higiene pessoal, por exemplo. É o momento da partida, é você dar o início, é o primeiro passo. Qualquer jornada de 1000 quilômetros só começa se você der o primeiro passo. Você nunca termina se você não começar o primeiro passo. Pode ser difícil, mas comece e vá avançando. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. E continua, o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus.
É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e só erguer o seu coração no grande caminho. Tem muitas coisas na nossa vida que é muito difícil a gente desapegar. A gente cresceu convivendo com determinadas coisas, com determinados hábitos, determinados costumes. E para tirar de nós não é fácil. Não é brincadeira. Exige de nós uma força que muitas vezes a gente pensa não ter. Mas se a gente tiver boa vontade, a gente consegue. Por isso, é preciso entender isso. De quem tomou, o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus. Porque eu não sei se vocês sabem, todos vocês vão morrer. Pode ser novidade para alguns, mas vocês vão morrer. Sabia disso? Bom, e quando isso vai acontecer? Quem sabe? Os passageiros do avião de ontem não sabiam. Eles iam uma viagem de trabalho, supostamente aconteceu alguma coisa no avião que provocou sua queda e eles tiveram as suas vidas ceifadas naquele instante. Não era a programação deles. Eles estavam preparados para esse momento? Quem sabe? O que é que eles carregam na bagagem da vida, dessa renovação que você precisa estar sempre buscando interiormente para o seu contato com Deus? Que ele vai chegar. O amanhã vai chegar. O momento de você encarar tudo aquilo que você construiu ao longo de sua caminhada vai chegar e não tem jeito. Você não vai escapar disso. Mas muita gente acha que vai acontecer com o vizinho, com outra pessoa, com alguém. Comigo não. Os problemas só acontecem com os outros. E como é que você sabe quando vai acontecer com você? Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que lhes ornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Tem gente, ainda hoje, que é detentor de um título, de doutor disso, doutor daquilo e doutor de alguma coisa, que passa pelos outros e simplesmente não fala, não cumprimenta. Eu vivi isso, uma situação uma vez que eu fiquei abismado. Eu trabalhava num determinado local, eu era chefe administrativo desse local, no Banco do Brasil, aqui no Centro de Processamento, e um belo dia, minha esposa me levou, eu desci do carro à frente, não entrei, ela iria precisar do carro, e eu entrei, e aí tinha, na guarita, tinham 2 ou 3 vigilantes. Um deles eu tinha certeza que conhecia, os outros 2 eu acho que não. Eles rodiziam com muita frequência. Aí eu, bom dia, beleza? Tudo jóia. E fui caminhando. E escutei. Quando um deles, o que eu conhecia, ele disse aí, esse é o chefe que fala com a gente. Rapaz, que absurdo. Você cumprimentar uma pessoa, porque tem gente que passa pelo outro e não cumprimenta. Muitas vezes você entra todos os dias no elevador de sua repartição, você não sabe o nome do ascensorista, não sabe o nome do porteiro, não sabe o nome da pessoa que lhe leva o cafezinho. Você não dá a menor importância. No seu status quo, você está numa altura que você não vai se indignar e estar se dirigindo a certas criaturas. Lá onde eu trabalho, por exemplo, hoje,
Tem um monte de pessoas, são pesquisadores de alto nível, doutores, mestres, PhD, PhD-DD, PhD lá. E muitas vezes isso não é um fato isolado. Eu passo por eles no corredor e aí eu me sinto tão magrinho que o cara passa por mim, olha por mim, não diz nada, passa. E ele disse, ele não me viu. Veja como eu estou magro, né? Estou tão magro que ele não me viu. E levo de boa. Porque ele não vai adoecer, ele não vai precisar de ir no hospital de um médico de uma doença, nada. Ele vai viver 500 anos sem ter problema, sem precisar de ninguém, sem ter ajuda de ninguém. Vai viver sozinho, sem depender de nada nem de ninguém. Ele acha. E como diz a brincadeira, né? A maioria deles pensa que é Deus e os outros têm certeza. E a gente convive com isso hoje. Hoje. Aí quando menos espera, o cara diz, está com leucemia. E agora? Ô, meu irmão, onde é que eu posso fazer um tratamento? Não sei se você conhece. Lembrou que Deus existe? Lembrou que tem alguma opção para você que não seja materialidade? Ou quando um médico chega para você e diz que agora não tenho mais nada a fazer? Aí você lembra que existe alguém que pode lhe ajudar? E que lhe ajudou todos os dias da sua caminhada? A cada dia, você tem a presença de Jesus ao seu lado, porque ele nos disse, afirmou categoricamente, eu estarei com você todos os dias, até o final dos tempos. Significa dizer que Jesus está ao nosso lado, diuturnamente, ao alcance de uma oração. É só chamar que ele atende. Compreendendo a responsabilidade que somos investidos, esposando a boa nova por ninho de nossos sentimentos e pensamentos, busquemos exteriorizar a chama renovadora que nos clareia por dentro, a fim de que a fé não seja uma palavra inoperante em nossas manifestações. O Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir das sombras para o encontro com a luz. É impressionante a gente ver como tem gente que se acomoda naquela situação de vítima, de coitado, de doente, né? Que tudo acontece comigo e eu não procuro mudar nunca porque eu sou vítima. O universo conspira contra mim, mas eu não me mexo. Eu estou esperando sempre que alguém vá fazer o que eu preciso fazer. Porque muitas vezes a tua cura, o teu processo de renovação, depende de uma atitude que você nunca toma. Eu nunca tomo aquela decisão que vai mudar a minha vida. Continuo implicando no mesmo erro e vou lá, vivendo sempre daquele mesmo jeito. A vida toda sem modificar, sem avançar um passo. E é sempre assim. É fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino ou regozijar-se alguém com sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. É tão pouco que precisa para a gente fazer o bem. Porque muita gente não compreende que, ficando no seu imobilismo quietinho, eu não faço mal a ninguém, estou aqui e não prejudico ninguém. Estou aqui sentado na minha televisão, na frente do meu quarto, quietinho, daqui eu não me mexo. E aí você esquece que todo o bem que você poderia fazer e não fez equivale a um mal efetivo que você está fazendo. Você poderia estar ajudando alguém, mas não sai dali e fica ali na sua televisão, não perde um capítulo. Sabe o nome de todo mundo de cor, qualquer novela que passou nos últimos 30 anos, você sabe o nome, quem foi, isso e aquilo, o que é que aconteceu. Ela fez um papel maravilhoso naquela novela tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sai da televisão, fica ali, conhece a vida de todo mundo, todos os cantores, música de qual letra,
Acabou-se. Eu fiquei meio assustado quando eu estava viajando, estava no interior de Pernambuco, aí caiu um avião e morreu uma cantora. Cantora famosa, daqui a pouco eu vi o povo chorando, lamentando, não sei o quê. Aí foi o que aconteceu. Não, fulana morreu. Ele disse, morreu como? Não, um avião bateu nos fios e caiu. Meu Deus, ele disse, quem foi? Marília Mendonça. Eu disse, quem é essa moça? Aí eu notei o meu desconhecimento musical, né? Na verdade, eu já tinha ouvido algumas músicas dela, mas nunca me liguei em associar o nome, quem é que canta, a letra, aquele negócio. Outro dia desse aí eu vi e os ingressos para ver Taylor Swift esgotaram em 20 minutos. Eu disse, quem é essa moça? Como é que você esgota 100 mil ingressos no estádio em 20 minutos e o pobre do Galo não sabe nem quem é a coitada? E eu acho que tem muita gente que vive assim, né? Porque muitas vezes você se desliga de determinadas coisas. O que é que isso vai contribuir para você? Eu vi essa semana um pessoal acampado dentro de uma loja de informática para poder comprar uma placa de vídeo que vai ser lançada agora, no início do mês de março. Eles estão acampados dentro da loja para poder comprar em primeiro lugar. Vai mudar o mundo deles, não vai não? Pense que coisa fantástica eu ser o primeiro a comprar uma placa para eu poder jogar o dia inteiro, sem fazer mais nada. Ficar no computador o dia inteiro, como hoje a gente já passa cerca de 1/3 do nosso tempo acordado, a gente gasta com futilidade no celular. Porque cada dia o celular lhe prende mais. Bota um videozinho curto, que você não gosta de ver vídeo longo, um vídeo curto que você adora, vem o seguinte, você vê o próximo, aí começa a rir, mostra, fala, passa para as outras pessoas. Quando você olha, meu Deus, vou ter que sair para comprar comida que nem me lembrei de fazer. Nosso dia está indo assim, está indo embora desse jeito. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá que nos convertamos em traduções vivas no Evangelho na terra. Um dia chegará. E continua. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Todos temos acertos e desacertos. Está lá em Justiça Divina por Emmanuel. Todos temos sombra e luz. É por isso que o Evangelho assevera: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. Se você não se renova, se você não se reconstrói, pelas múltiplas oportunidades que você recebe através da reencarnação, nascendo de novo, simbolicamente, você não conseguirá entrar no reino de Deus. E já está dito lá, né? Que se a porta do céu não fosse estreita, aquilo lá virava uma bagunça. E é estreita. Para você entrar, você tem que ter cuidado. Acertos e desacertos, todos temos. Sombra e luz, todos temos. O nosso objetivo é ir corrigindo o que está errado. E saindo de algumas atitudes que não são mais compatíveis com o nosso momento de existência. Eu posso afirmar isso com toda segurança. Todos aqui dentro, todos, sem uma única exceção, já não fariam muitas coisas que fizeram há pouco tempo atrás. Todos. Ninguém lhes obrigou a isso. Apenas a sua consciência. Apenas a sua consciência, que é onde está impressa a lei de Deus. É isso que lhe diz, rapaz, eu fiz aquilo. Não faria mais.
Muitas vezes você diz, não me arrependo, foi um aprendizado. Ruim, bom, não sei, mas não faria de novo, com toda certeza. Sofres, está fatigado, tropeça sobre os fardos do mundo? O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas verdadeiras palavras do seu testamento de amor. Vem, venha, eu lhe aguardo, eu lhe espero. Eu estou sempre disponível para você. A mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. O guia para as nossas vidas. O guia do amor, da paz e da luz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita muita paz em nossos corações hoje e sempre.